Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a porção da Palavra de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal aqui tudo é feito com muita simplicidade, apenas um celular, uma mesa e um pão, que a gente compartilha aqui diariamente, porque nós cremos que a Palavra de Deus é poderosa para transformar o coração do homem. Se você crê que esse tipo de conteúdo é relevante, então, por favor, te peço, curte, comenta, compartilha e segue o canal para não perder nenhum conteúdo. Chega de introdução, vamos direto ao conteúdo de hoje. Nós estamos meditando sobre o segundo livro do profeta Samuel e hoje nós temos apenas 2 capítulos. Nós vamos ver as porções do capítulo 12 e do capítulo 13, mas são capítulos fundamentais, que existem princípios e chaves espirituais muito importantes para a sua vida. Vamos direto ao conteúdo. Hoje o capítulo 12 começa a partir de um momento, inicialmente um momento de confronto, seguido depois de um tempo de arrependimento e de uma manifestação da graça de Deus sobre a vida de Davi. Sem dúvidas, nós vamos ver aqui 2 dos capítulos mais marcantes da história do rei Davi. Bom, depois do pecado de Davi com Batseba e da morte de Urias, o antigo marido de Batseba, Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo. Natã usa uma parábola para tocar o coração do rei Davi. Ele conta a história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e toma a única cordeirinha de um homem que era pobre e humilde, para poder servir a um visitante que chegou naquela região. Davi, ouvindo aquela parábola, se revolta e, ao ouvir isso, exige que seja feita justiça sobre essa situação, sobre aquele homem rico que tinha tudo. Então Natã se vira para Davi e diz: esse homem rico é você. Então Davi é confrontado com a gravidade do seu pecado e imediatamente acaba reconhecendo seu erro. E ele declara: pequei contra o Senhor. E então Natã responde que o Senhor estaria o perdoando, o pecado grave que ele cometeu, mas porém haveria consequências daquele pecado. O filho gerado, por exemplo, com Batseba, acaba adoecendo, o bebê acaba adoecendo, e apesar de todos o jejum e orações feitos por Davi, aquela criança acaba morrendo. Mas mesmo em meio à dor, vemos ali um recomeço de algo novo, vindo da parte de Deus para com Davi. Pois Davi ele vai consolar Batseba, e assim ela dá à luz a um novo filho que eles chamam de Salomão. E a palavra de Deus diz que o Senhor amava Salomão. Olha que coisa incrível. Então Deus transformou um cenário de dor, de pecado, em um cenário de arrependimento e quebrantamento, e a partir disso o Senhor ele vai reafirmando as suas promessas sobre a casa de Davi, ou seja, sobre o plano futuro para Israel. A mensagem, queridos, desse capítulo 12, ele nos passa algo muito claro aos nossos corações, pois Deus corrige, mas Deus também restaura todos aqueles que possuem um coração contrito e um coração quebrantado. Que nós possamos sempre, queridos, a partir de ser confrontados, reconhecer as nossas falhas e nos arrepender verdadeiramente, e assim passarmos a andar em confiança no Senhor, porque Ele é que restaura a nossa sorte. Encerrado o conteúdo do capítulo 12, e para o próximo capítulo, veremos as consequências da decadência moral e da falta de justiça inseridos dentro da casa de Davi. E nesse último capítulo de hoje, nós veremos o relato de Amnon, filho de Davi, que acaba se apaixonando por sua meia-irmã chamada Tamar. Dominado pelo desejo, Amnon ele arma um plano cruel com a ajuda de um de seus parentes e acaba, por final, violentando Tamar. Após o ato, Amnon a rejeita Tamar, agravando ainda mais o cenário caótico e trágico. Davi, ao ficar sabendo da situação, fica furioso, mas não toma nenhum tipo de atitude diretamente contra Amnon. Olha que coisa. E isso acaba abrindo um espaço, uma brecha, para que Absalão, irmão de Tamar, planejasse uma vingança silenciosa. Olha só. 2 anos se passaram. 2 anos depois, Absalão acaba armando uma emboscada e acaba matando Amnon. E logo em seguida, após assassinar o seu meio-irmão, ele acaba fugindo para a cidade de Jesur, aonde permanece por lá, fugido por cerca de 3 anos.
Esse capítulo, queridos, o capítulo 13, ele nos ensina que a negligência diante da injustiça pode gerar consequências ainda mais trágicas. Preste atenção. Houve algo muito grave que foi com relação a Amnon feito a Tamar, 2 filhos de Davi. Olha só. Só que mediante uma situação grave e caótica, Davi se absteve de tomar uma atitude de justiça, de correção na vida de Amnon. E isso acaba, por consequência, acarretando coisas muito mais trágicas. Essa é a explicação. A falta de ação de Davi como pai e rei contribuiu para a ruptura e o sofrimento, dentro da sua própria casa. Então, naquele momento, nós temos agora uma filha traumatizada, nós temos um filho assassinado e um filho que se transforma em um assassino, tudo mediante a falta de firmeza, a falta de ação de Davi. E para salientar o erro grosseiro de Davi, eu gostaria de citar uma passagem escrita por Salomão, o seu filho, registrada em Provérbios capítulo 29, versículo 15. Preste atenção nessa passagem. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha só que passagem tremenda, é exatamente o cenário aqui. A vara da correção não veio sobre Amnon e isso acabou acarretando coisas muito piores. Então Davi, ele foi um pai negligente dentro dessa situação e isso acabou entrando dentro da sua casa. Que possamos, queridos, finalizando já essa porção de hoje, refletir sobre a importância de confrontar o erro, sempre com sabedoria e agindo com justiça. Que Deus nos dê coragem para lidar com as situações difíceis e sempre se utilizando de muito discernimento e amor. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que vocês gostaram. Tá comigo aqui até o final porque vocês gostaram do conteúdo. Então, por favor, mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum conteúdo e vai na descrição desse vídeo, lá tem um link para você fazer parte do nosso grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Venha ler a Bíblia com a gente e venha estudar conosco, ok? E nesse momento aqui eu quero me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!